Eu sou Paulo Camargo, professor, dramaturgo e cineasta. Estou aqui no Certo Olhar do Periferia Invisível. Na verdade, falar um pouco do que eu conheci é falar da educação, porque eu acredito que o meio de transformação é a arte e a educação. Duas coisas que se linkam juntas, né? Que é a arte e a educação. Isso teve início quando eu comecei ainda a pensar, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu queria começar na área da dramaturgia, ou então na área de contar histórias. Então eu comecei contando história nas escolas, né? E eu montava um roteiro, uma história, e com 15 anos já contava contar a história nas escolas. E nesse processo fui começando a entender que a educação e a cultura elas se linkam uma coisa com a outra, né? Que a educação e a cultura é importante para o desenvolvimento da pessoa e do sujeito. E aí, passar dos anos, né, comecei a conhecer ONGs, fiz curso de cinema, cursos voltados a audiovisual. E aí, eu lembro ainda quando eu tinha meus 10, 11 anos, eu tinha uns bonecos de criança, eu comecei a pegar os bonecos, fiz um roteiro para as falas dos meus bonecos, fazia o roteiro, fazia a história. E em 2007 eu participei de uma ONG do Poder Negro, que fica aqui em Emílio Matarazzo. Eu fiz oficinas lá de áudio e vídeo, e lá eu descobri de uma oficina que tinha sobre o Kinofórum, que é fazer curtas-metragens. Eu me inscrevi para essa oficina, eu fiz o curta, e aí eu lembro até que a gente eu lembro até que era um grupo de amigos que fazia os curtas, não era era oficina, mas não era individual. Eu lembro que a galera pediu para fazer o roteiro. Eu fiz o roteiro desse curta, a galera falou que foi bem legal, foi bem aceito, né? E aí então nesse processo eu parei demais de escrever histórias, escrever curtas, né? Aí depois disso aí eu montei um grupo de teatro, uma companhia chamada Dons Confabulares. Na verdade a companhia existia. A coordenadora da companhia, ela desistiu do grupo e deixou que eu tomasse a presidência do grupo. Então eu tomei. E aí eu fiquei com o grupo 5 anos, a gente estava no Céu São Carlos ainda. Eu fazia os roteiros da peça de teatro. A gente apresentava nos teatros de São Paulo, como Teatro Martins Pena, Flávio Império, Teatro Bibi Ferreira, entre os teatros de São Paulo também. E aí a gente começou a rodar com nossos espetáculos sobre São Paulo. Eu tinha a ideia de fazer um curta, baseado numa peça teatral que eu escrevi na época do Teatro Flávio Martins Pena, que era Mozarteando, que era uma peça que eu escrevi, que era uma peça voltada por mímicas, voltada com 2 personagens em cena, que era um mendigo e um executivo. A ideologia de trazer a desigualdade social, que é o rico e o pobre, essas questões que eles se encontrariam. Então eu falei, isso daria um bom curta-metragem. E aí eu lembro que eu juntei alguns amigos no teatro, alguns amigos no audiovisual, e tentamos montar um coletivo chamado Coletivo Pauliceia, que é um coletivo de contar história por meio da história ou por meio da cultura, né? E o Coletivo Pauliceia é um coletivo assim que eu criei em 2013, com o intuito mesmo de unir professores, artistas de literatura em um único projeto que é o audiovisual. E eu lembro assim que para escrever um longa-metragem eu pensei de contar uma história de algo que eu conhecia, já que eu vivi, né? Que eu já tinha experiência, né? E eu lembro assim, mas para onde partir para contar uma história? Eu falei assim, para onde começar? E eu então parti do conhecimento que eu tinha de uma rua que eu frequentava na adolescência com meus amigos, que era a Rua Antônio Pereira Simões, conhecida como uma rua de domingo, pela feira aos domingos. E aí então, mas eu já conhecia mais as histórias, várias experiências, vários momentos que passei por lendas, folclore, entre coisas mais daquela rua. Falei, bom, isso daí é uma boa história, um bom longa-metragem. E foi nesse processo, então, que a gente decidiu montar o Coletivo Pauliceia e tentar o vai com o projeto de contar a história dessa rua, o Rua 2. Eu coloquei Rua 2 porque antigamente as ruas eram numeradas, Rua 1, Rua 2, Rua 3, então ficou Rua 2 mesmo. Então eu uni alguns artistas como grafite, música, teatro, dança, em um único projeto só. E a gente ganhou o vai, então, né? E a ideia também não era só contemplar o nosso coletivo, mas contemplar outros coletivos culturais do bairro também. E aí a gente fez o Rua 2. A gente conseguiu concluir o projeto Rua 2, ganhamos o Festival de São Paulo da Zona Leste, que é o Festival Leste Movimento. Ganhamos com o melhor longa-metragem, o Rua 2. Quando eu tinha meus 17 anos, eu conheci uma pessoa chamada professor Matheus Santos.
E ele pintava suas obras de arte por meio da história de Emílio Matarazzo. Então ele começava a pintar as ruas, as casas, Hermelino, como era antes e depois. E eu conheci o Matheus Santos nesse processo. E ele me ajudou, então, inclusive eu aprendi a pintar alguns quadros, algumas pinturas em tela também, graças a ele. Ele já faleceu, né? E aí, muita coisa que eu aprendi com a história de Emílio Matarazzo. E eu comecei a investigar mais sobre essa questão de Emílio Matarazzo. Então eu usei esses arquivos que eu tinha no passado, usei documentos, falei com pessoas, moradores antigos, e guardei isso por um bom tempo, né? Até que depois que eu ganhei o Rua 2, eu falei assim, vou pegar esse material que eu tenho guardado e fazer um longa-metragem com esse material que eu tenho guardado. Então, decidi contar a história do filme Jaguaporeruba. Jaguaporeruba, traduzindo para o Tupi-Guarani, é Jaguaratirica, a terra de Jaguaratirica. E então, Hermelino Matarazzo, antigamente, chamava Jaguaporeruba, porque é o nome indígena, né? Antes de chamar pelas deusas Matarazzo, Hermelino Matarazzo, graças ao comendador Hermelino Matarazzo, então chamava Hermelino Matarazzo agora, mas antigamente era nome indígena, que era São Paulo de Ururaí. Se juntava assim, São Miguel de Ururaí, na verdade, porque era a aldeia, São Miguel de Ururaí ficava em São Miguel Paulista. Então, Hermelino Matarazzo, São Miguel era uma região só. E o filme ele relata aquela questão assim, de contar um pouco a memória de Hermelino Matarazzo, resgatar as histórias, resgatar os contos culturais, resgatar a vivência das pessoas que viveram ali, resgatar provavelmente as lendas folclóricas e urbanas que Hermelino possui, o que ele tem. Então a gente começou a contar então a partir de uma lenda que os moradores contam, eles falam que é verdade. Eu conversei com alguns e falei assim, não, eu vi, moradores antigos, que era a lenda do Homem-Lagarto, que era um lagarto que saía dos córregos dos rios e assustava as pessoas na madrugada. Falei, isso daria um bom filme, uma boa história. Então eu pensei, na verdade, de contar essa história do Homem-Lagarto saindo dos córregos dos rios e trazer, assim, a questão ambiental, a transformação ambiental e levar esse contexto histórico, não só a história de Hermelino, mas a história das lendas folclóricas para as escolas de Hermelino Matarazzo. Nessa escola eu comecei uma oficina de cinema, né, chamada que é também com o projeto do Vai, que foi o projeto do Vai também, e a oficina de cinema era que as crianças entendessem sobre cinema, linguagem audiovisual, e produzissem curta-metragem no processo de filmagem. E elas fizeram. O bacana é que elas saíam fora de aula, ela saía às 11h30, e o curso era das 11h30 a meio-dia e meia, havia até 1 hora às vezes. E elas ficavam com fome, não interessavam, elas queriam aprender cinema. Então eu fiz faculdade de pedagogia, me formei nisso, e a partir disso então me dediquei a acreditar que a educação, que a escola é possível transformar o ser humano, né? Que falam que a escola não é possível, que a educação transforma-se em Senhor. E a arma mais poderosa da pessoa, acho que é a literatura e o livro. Eu acho que quando você tem um livro na mão, você pode ir longe com o livro. Eu acho que a arma mais poderosa mesmo é um livro. Quando você tem um sonho de verdade, vá atrás desse sonho, vá até o fim dele. Encontrar pessoas que irão te ajudar no seu sonho, E quando você tem objetivos na vida, vá até o final, vá até o fim mesmo, né? Isso eu lembro por processos que eu vivi também, porque eu senti, porque eu tinha um sonho de ser professor. Como eu participei quando era contador de histórias, participei de muitas contações de histórias em escolas, eu me vestia como palhaço, ia nas escolas alegar algumas crianças. E eu, como voluntariamente, eu descobri que isso era possível, contar a história e a educação é importante para a pessoa. Eu queria pedir a você que você continue sendo esse ótimo professor com os seus alunos e que você lembre da gente, mesmo a gente indo embora para longe, indo para outra escola, até se a gente repetir, mas que você lembre da gente. Te pedi aqui, professor Paulo, porque você é um cara muito especial. Você é um professor que deu força pra gente. Você, professor, não foi, tipo, a gente foi nessa mesa, pediu ajuda, você ajudou a gente, e, tipo, professor, como você me sente igual.